Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a condenação do governador bolsonarista de Goiás, Ronaldo Caiado, que estará ali em tese inelegível por 8 anos. Para quem não sabe o que está acontecendo, durante esse pleito agora de 2024, lá no estado de Goiás, o Ronaldo Caiado rompeu parcialmente com o Bolsonaro, porque na capital, especificamente Goiânia, o Bolsonaro decidiu apoiar um candidato e o Ronaldo Caiado decidiu apoiar outro candidato. Tanto que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, chegou inclusive a ir lá discursar, atacar o atual governador, atacar o candidato do governador, que foi o vencedor inclusive da eleição agora em 2024, o Sandro Mabel. E o Bolsonaro, inclusive, acreditou tanto que ele teria força para reverter o resultado eleitoral em Goiânia, que passou o final de semana da eleição, no segundo turno, em Goiânia, imaginando que a presença dele, o discurso dele em defesa do candidato que era contrário, né, ali especificamente ao Sandro Mabel, era o Fred, se não me falha a memória, que era o candidato apoiado por Bolsonaro, acho que Fred Rodrigues, acho que é assim que era o nome do opositor. Ele acreditava que conseguiria vencer a eleição e não conseguiu, né? Realmente, era o Fred Rodrigues do PL. E o que acabou acontecendo? O Ronaldo Caiado passou a dar entrevistas dizendo que sabe fazer política, diferente do Bolsonaro, e que, inclusive, é candidato à presidência da República em 2026, e de lá pra cá tem tentado várias lacrações mal sucedidas. Entre estas lacrações que viralizou na rede social recentemente, estava aquela reunião onde estava presente o presidente da República, alguns ministros e governadores de estado para discutir a PEC da segurança pública e falar ali sobre experiências dos governos estaduais em relação à segurança pública. E o Ronaldo Caiado tentou lá lacrar em cima do presidente Lula e passou vergonha, né? Ele deu a entender claramente que o estado dele seria supostamente o único estado no Brasil que não tem problema com segurança pública. Ao contrário, o estado de Goiás é o melhor estado do Brasil, que lá não tem crime, não tem roubo de celular, não tem combate a ilegalidades, ao contrário, tá tudo a mil maravilha. E aí o presidente Lula ironizou, né, no final da fala do Caiado, falou que ao invés de ele ter convocado aquela reunião, quem deveria ter convocado, na verdade, era o Caiado, para poder explicar como é que ele conseguiu fazer o que ele alega que fez lá em Goiás. Ele não gostou, depois foi atacar o presidente Lula e de lá pra cá aparece o tempo inteiro falando um monte de baboseira e abobrinha, tentando se conectar com o discurso da extrema-direita, só que ele tá meio que pegando o bonde andando. Ou seja, o trem da extrema-direita, com esse discurso chinfrim e sem vergonha do atual governador de Goiás, não cola mais como ele imaginava que colaria. E aí ele já disse que ele é o candidato à presidência da República em 2026, que não depende do apoio do Bolsonaro, que vai se lançar candidato, que não será candidato ao Senado, e por conta disso está nessa cruzada dele contra ele mesmo para poder imaginar que conseguirá fazer ali o seu nome viável para 2026. A gente já sabe que a grande mídia já escolheu o candidato, que é o Tarcísio de Freitas. Mesmo que o Tarcísio não seja o candidato em 2026, a grande mídia e o mercado vai trabalhar para que o Tarcísio seja o candidato em 2030, então não vai apoiar o Ronaldo Caiado. E aí ele utilizou, durante o período da campanha eleitoral, espaços do governo de Goiás para promover campanha em tese do seu candidato lá em Goiânia, o Sandro Mabel. A legislação reconhece isso como sendo um abuso de poder político que leva, inclusive, uma dessas figuras, ou no caso dos dois, né, tanto o Sandro Mabel e o seu vice, quanto o próprio governador Ronaldo Caiado, à condenação à inelegibilidade. O motivo seria, em tese, o cometimento de crime de abuso de poder político, né? Inclusive uma infração também prevista ali no artigo 99, inciso 2º do Código Civil Brasileiro, que a gente vai trazer para vocês aqui já já o que diz. E aí tem muita gente que está perguntando se o Ronaldo Caiado vai poder ser candidato em 2026, se não vai, se o Sandro Mabel já vai estar impedido de tomar posse no dia 1º de janeiro ou não. Eu vou ler a matéria aqui que está publicada na Revista Fórum, assinada pelo Ivan Longo, para a gente comentar em cima, para a gente entender ponto a ponto, porque não é tão complexo e não é tão fácil. Na verdade, é até fácil de se compreender o que vai acontecer. Eu já adianto para vocês aqui que o Ronaldo Caiado não será candidato à presidência em 2026, na minha análise, mas não é porque ele estará inelegível, e eu vou explicar no decorrer do vídeo para vocês. Tá aqui, ó. Urgente, Ronaldo Caiado é condenado à inelegibilidade por 8 anos. Justiça Eleitoral ainda determinou a cassação da chapa de Sandro Mabel,
prefeito eleito de Goiânia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi condenado a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político nas eleições municipais desse ano. A decisão foi proferida nesta quarta-feira, dia 11, mais conhecida como hoje, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que também determinou a cassação da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, apoiado por Caiado neste pleito. Já adianto que cabe recurso, tá? Tanto lá no TRE, pelo menos os embargos de declaração, no TRE, perdão, e também cabe recurso no TSE. O que eu acredito que deverá acontecer é que o Caiado deverá fazer um acordo, já estou adiantando para vocês, e acabará, inclusive, desistindo da candidatura à presidência da República, porque a candidatura dele vai se mostrar inviável. Quem é, Carlito, que condenou ali o senhor Sandro Mabel e a sua chapa junto com o governador de Goiás? Foi a juíza Maria Ubelina Zorzetti, que disse o seguinte: de acordo com a juíza Maria Ubelina Zorzetti, Caiado cometeu crime de abuso de poder político ao utilizar a sede do Poder Estadual, o Palácio das Esmeraldas, para realizar eventos de campanha em favor do Sandro Mabel. E aí segue aqui as palavras da magistrada, tá? O bem imóvel utilizado pelo investigado Ronaldo Caiado para a realização dos eventos constitui bem público de uso pessoal nos termos do artigo 99, inciso 2º do Código Civil Brasileiro. As imagens dos vídeos que instrumentam a inicial, ou seja, a denúncia que foi formalizada, demonstram que o ambiente estava preparado para a oferta de alimentos e bebidas aos convidados e contava inclusive com decoração, aponta o trecho. A ação contra Caiado e Mabel foi movida por Fred Rodrigues, do PL, candidato derrotado à Prefeitura de Goiânia. O Ministério Público, por sua vez, deu parecer pedindo a condenação do governador e do prefeito eleito por desequilíbrio na disputa eleitoral devido ao uso da estrutura ou das estruturas governamentais durante a campanha. No presente caso, os eventos noticiados ocorreram nas dependências do Palácio das Esmeraldas, bem pertencente ao estado de Goiás, em favor do candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, e sua vice-prefeita, não vice, é uma mulher, né? Eu acho que eu falei que era o seu vice, só corrigindo. Portanto, conduta vedada pela legislação eleitoral. O informante ouvido confirmou a utilização de servidores destinados à manutenção da residência oficial para a organização dos eventos, cozinheiros, copeiras, garçons, pessoal que controla os equipamentos de som, segurança, etc. E ainda relatou que foram servidas bebidas nos eventos e esses fatos constituem desvio de finalidade, excedendo as autorizações de gastos para o referido local. E aqui ainda tem, inclusive, uma outra situação que é a fala do Ronaldo Caiado nesse evento, que é uma situação que até está também aqui na decisão e é bem grave. Olha o que disse o Caiado. Vocês não estão aqui como pessoas físicas, não. Vocês estão aqui como líderes que vocês são e vocês colocaram seus nomes para disputar uma eleição municipal. Então se vista dessa credencial e volte com muita humildade. Olha, agradecer o voto, não fui eleito, mas você pode saber que eu continuarei na luta política, porque ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura, eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região. E ele vai resolver porque tem apoio do governador Ronaldo Caiado. Pelo que eu entendi, seria o primeiro prefeito estadual da história do Brasil, né? O Sandro Mabel, que resolveria os problemas das cidades em Goiás, não apenas os problemas da capital Goiânia. Enfim, apoio incondicional meu e que eu vou estar na minha campanha ao lado dele em tempo integral. Teria dito ali o Ronaldo Caiado nesse evento. Ou seja, a estrutura clara do Estado para poder beneficiar ali o candidato apoiado pelo governador de Goiás. E aí o Sandro Mabel ainda teria dito o seguinte: nós entendemos que ela é desproporcional, falando sobre a condenação, tá? Uma vez que esse evento não teve nada a ver com a campanha propriamente dita. Os advogados vão cuidar disso. Eu vou cuidar de Goiânia, disse ali o prefeito eleito Sandro Mabel, né? E a defesa do Ronaldo Caiado também se manifestou dizendo o seguinte: reafirmamos a convicção de que não houve qualquer irregularidade na conduta apontada, tratando-se apenas de uma reunião política realizada na residência do governador, sem desvio de finalidade ou mesmo sem a gravidade que justifique o desfecho apresentado na sentença. A materialidade do que aconteceu, ou seja, os fatos narrados na sentença proferida
pela magistrada, né, só pra gente deixar claro aqui, a magistrada Maria Umbelina Zorzetti, traz claramente que a conduta do Caiado viola, em tese, a legislação brasileira e se enquadra em crime de abuso de poder político. Agora, sabe onde é que está parte dessa ironia aqui? Quem entrou com esse pedido foi a chapa ali, né? Foi o candidato, na verdade, Fred Rodrigues, perfeito? Que é o candidato do PL, apoiado pelo Bolsonaro, que perdeu a eleição para o Sandro Mabel. Só que, com este parecer da justiça favorável ao PL, eles meio que dão tiro no pé. Como assim, Carlito, que eles dão tiro no pé? Porque vocês vão lembrar que o Bolsonaro viveu e vive reclamando aí que o TSE proibiu ele de fazer trabalhos durante a campanha dentro do Palácio da Alvorada. Então, na cabeça do Bolsonaro, utilizar a estrutura do Palácio da Alvorada para fazer campanha política, receber inclusive apoiadores e gravar material ali para sua campanha, não era crime. Mas no caso do Sandro Mabel, é crime. Então eles precisam entender o que eles vão defender aí, porque para eles mesmos isso ficou constrangedor. Porque para uma pessoa que é séria e coerente, consegue entender que os dois casos são entendidos ali em tese como crime de abuso de poder político. E que não tem nenhum tipo de absurdo ou algum tipo de erro na magistrada ao proferir essa condenação tanto para o Sandro Mabel quanto para o Ronaldo Caiado. Como a decisão ainda cabe recurso, o que irá acontecer? O Sandro Mabel provavelmente conseguirá reverter isso, né, na justiça, ou mesmo que não consiga reverter isso na justiça, porque para mim a materialidade tá clara nisso aqui, mas quem julga não sou eu, né? O TSE vai analisar isso no futuro também. Se mesmo que o Mabel e o Caiado consigam reverter isso, o que é que eu acho que vai acontecer? Se o Mabel conseguir reverter isso, ele seguirá à frente da Prefeitura de Goiânia, certo? E se o Caiado também conseguir reverter isso, eu acho que como consequência ele desistirá da candidatura à presidência da República, porque não vai ter corpo a candidatura dele, como a gente já tem observado, inclusive. Até tem um vídeo do Lula que viraliza com frequência que o Caiado reclama por que o Lula não faz perguntas a ele no debate lá no final da década de 80, né, na nossa eleição lá. Que o Lula foi pro segundo turno, inclusive, com o Collor. E aí o Lula fala, quando você começar a crescer na pesquisa, a gente começa a fazer pergunta para você. Então eu acho que a candidatura dele não vai ser viável. Ele tem dito que não será candidato ao Senado, mas eu não diria com toda certeza que o Caiado não será candidato ao Senado. Ao contrário, eu acho que a possibilidade dele ser candidato ao Senado é gigante, porque eu não vejo ele viável como candidato à presidência da República. Sem falar que durante o transcorrer de todo esse processo, pode acontecer uma busca de um acordo ali por parte do candidato apoiado pelo Caiado e do próprio Caiado para poder tentar reverter essa decisão de primeira instância. Como eu já disse, independente de ele conseguir reverter ou não lá no TSE, eu acho que esse fator vai ser determinante para que o Caiado não seja candidato em 2026. Se você perguntasse para mim como é que eu definiria esse material aqui, eu colocaria no título Adeus 2026, porque eu acredito que é o que vai acontecer com o Caiado, até porque ele não é benquisto dentro do universo do bolsonarismo, ao contrário, ele já tem sido visto ali como um traidor. Lembrem vocês, inclusive, que o próprio Silas Malafaia, lá naquele evento que aconteceu em fevereiro na Avenida Paulista, disse que o Caiado era um oportunista, que tanto ele quanto o Romeu Zema nunca foram bolsonaristas, ao contrário, seriam oportunistas. E agora a gente vai ver aí que com o enfraquecimento do bolsonarismo e também com a inelegibilidade do mito, a gente vai ver que no universo da extrema-direita, o couro vai comer, como a gente costuma brincar aqui no Nordeste, e a gente vai ver ali ele se devorando, se degladiando, cometendo a autofagia para saber quem irá herdar o espólio do mito em 2026. Na minha análise, não vai ser o Caiado, não vai ser o Zema, não vai ser o Ratinho Júnior. Ou será o Tarcísio de Freitas, ou será um outro nome. Eu não acredito na hipótese de que um dos filhos do Bolsonaro será candidato, porque a tendência de perder é muito grande, a possibilidade. Ele ainda perderia, em tese, cadeira, seja na Câmara ou no Senado Federal, e ainda existe a possibilidade, inclusive, de os filhos se complicarem ainda mais com a justiça, já que muitos deles hoje estão em baixa ali, então tem muita coisa que tá tranquilo. Quando eles começarem a se destacar mais, vários veículos da mídia que hoje talvez não se interessem em fazer denúncias contra o clã Bolsonaro, mostrarão ali coisas obscuras que a gente acompanhou, inclusive, entre 2018 e 2019, envolvendo o Flávio Bolsonaro e outros membros da família Rachadinha, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!